Oi, Diva, tudo bem? Quero trazer um tema que tem aparecido bastante aqui nos atendimentos dessa semana, que é sobre eu tenho medo de desagradar o outro pela minha opinião, eu tenho medo de me posicionar frente a alguma situação e isso acaba depois me prejudicando nos relacionamentos. Então, o primeiro passo para identificar como você pode resolver essa situação é identificar o porquê você tem medo de desagradar a outra pessoa, por que você não pode ser você mesma, por que você não pode expressar a sua verdade frente àquela situação pelo medo da crítica ou medo do julgamento da outra pessoa, ou muitas vezes o medo do que aquela pessoa vai falar para você logo após você terminar a sua fala. O porquê que isso te incomoda? Muitas vezes você mesma está se julgando e achando que a pessoa vai te julgar. Mas na verdade, quando você se posiciona, às vezes era só um medo que você tinha que a pessoa fosse ter essa reação. Mas na verdade era algo seu. Então, muito cuidado quando você for ter uma situação como essa de ter que se posicionar e ficar com essa dúvida e acabar não sendo quem você é. Tipo assim, cabendo numa caixa, se colocando num lugar que, eu não vou dar a minha opinião porque a outra pessoa não vai gostar, eu não vou falar a minha verdade porque a pessoa vai ficar incomodada. Mas aí você tá deixando de ser quem você é, porque se você sentiu algo pra falar naquela situação e você não falou, você tá ocultando quem você é de verdade. Você precisa expressar a sua verdade, mesmo que gere uma insegurança, mesmo que gere uma dúvida em você, você precisa falar o que está dentro de você, o que você está sentindo, ser verdadeira com você mesmo, para que a outra pessoa ela saiba o que você está pensando e o que está sentindo. O que eu percebi é que as pessoas elas estão com medo de expor a opinião delas pelo medo da crítica e o medo do julgamento. E isso está prejudicando o relacionamento delas, seja o relacionamento profissional ou amoroso. Por quê? Porque aí eu não quero me expor, eu não quero falar para a pessoa o que eu estou sentindo, e aquilo gera um desconforto em mim, porque aí é como se eu não tivesse limite naquela relação com aquela pessoa. Eu não falei que eu me senti mal com relação àquilo que ela me falou, ou aquilo que eu falei gerou um desconforto para outra pessoa e a outra pessoa não me falou, e aí gera uma série de conflitos, desarmonias nos relacionamentos, porque não tá vendo esse diálogo, não tá vendo um falar a verdade e o outro ouvir e respeitar a opinião das pessoas. Então, se isso acontece com você, você precisa identificar o porquê que tem essa insegurança, o porquê que você sente medo da crítica e do julgamento do outro, porque muitas vezes você tá fazendo isso por você tá se auto-julgando, você tá se punindo, achando que a pessoa vai fazer isso, mas muitas vezes ela nem vai fazer. E tem a questão também do medo de se posicionar. Se eu me posicionar, se eu falar o que eu acho, se eu falar o que eu acredito, a outra pessoa não vai gostar, a outra pessoa não vai falar comigo. Mas você é responsável pelo que você fala. O que a outra pessoa vai fazer com isso é um problema dela. O seu problema é ser responsável pelo que você fala. Se você fala a sua verdade, você tem que bancar essa verdade que você está falando. Você tem que ter essa postura de bancar o que você falou, mas muitas vezes a pessoa ela não quer bancar, porque ela tem uma insegurança, porque ela tem um medo, ela não consegue sustentar a verdade dela. Então você precisa olhar para isso, e as terapias elas estão aí para isso, para te ajudar a identificar esses padrões que estão atrapalhando a sua vida. Porque aí, se você não fala a sua verdade, se você não banca a sua verdade pelo medo de desagradar, pelo medo de se prejudicar, no final você acaba se auto-prejudicando também, porque no final você tá com um padrão de que você não consegue se posicionar. E aí você não conseguindo se posicionar, a outra pessoa não sabe quem você é. E é por ela não saber, ela pode achar e fazer o que ela bem entender com você, porque você não estabeleceu um limite. Porque quando você não se expressa, você não fala a sua verdade, a outra pessoa ela não sabe o que esperar de você. E ela, por você não falar nada sobre aquilo que ela falou, você não se posicionou, você não falou que não gostou, você só concordou com ela mesmo não querendo, isso gera uma culpa em você, a pessoa continua fazendo a mesma coisa pra você,
que você não gostou, você não se posicionou, você se frustrou, se culpou e ainda ficou numa situação chata pra você de que você não queria, então aquilo te prejudicou. E prejudicou das duas formas, por esse prejuízo que teve por a pessoa não imaginar que você não gostou e o prejuízo de você se culpar e se auto-julgar. Então vamos olhar para isso, vamos olhar para essa situação e ver o que tem aí por trás desse sentimento de culpa, medo de desagradar, medo da crítica. Um grande abraço!